Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai começar o primeiro fenômeno óptico, a reflexão luminosa, estudando o jeito mais simples que a luz pode se refletir, que é em um espelho plano. Aqui a gente tem um exemplo, né, de reflexões sucessivas da luz batendo em vários espelhinhos planos. Já dá para perceber algumas coisas nessa imagem, que a reflexão ela é bastante regular. A luz bate com um ângulo e sai com o mesmo ângulo. Observa, por exemplo, o espelho que está lá embaixo, né? Fica bem fácil de perceber a luz batendo com um ângulo e saindo com o mesmo ângulo. Isso é traduzido numa lei que já tem aí mais de 2.000 anos de conhecimento pela humanidade, de que o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo que a luz chega na superfície, incide na superfície, é igual ao ângulo de reflexão. Vamos detalhar isso. Observa, por exemplo, essa figura. Esse é o símbolo que a gente dá para um espelho, tá? Uma linha. Esses tracinhos são só para indicar a parte de trás, né, do espelho. Parte da frente, ou seja, a parte espelhada, literalmente, está voltada para cima nessa imagem. A gente tem um raio que chega no espelho. Esse raio que chega a gente chama de incidente. E óbvio, o raio que sai do espelho após a reflexão é chamado do raio refletido. Aqui eu desenhei também uma reta que é perpendicular à superfície. É muito comum a gente fazer isso em ótica. É a chamada reta normal. Lá no primeiro ano, a gente aprendeu, por exemplo, sobre a força normal, né? A força que o chão, por exemplo, exercia sobre um corpo. Era voltada para cima, né? Por exemplo. Na verdade, normal quer dizer perpendicular. Então, repare, o espelho está na horizontal, a normal está na vertical. Forma 90 graus aí com o espelho. E dá para perceber que existe um ângulo entre o raio incidente e a reta normal. A gente chama de ângulo de incidência, I. E óbvio, também existe um ângulo entre o raio refletido e a reta normal, R, que é o ângulo de reflexão. A lei da reflexão diz que, basicamente, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, I é igual a R. Agora, repare que esses ângulos são cotados com a normal. Se um problema, por exemplo, pedir qual é o ângulo de reflexão, ele está automaticamente querendo o ângulo entre o raio refletido e a reta normal, não é com o espelho. O que acontece em um espelho é chamado reflexão especular. É um tipo de reflexão. Você observa aí que o espelho ele é uma superfície bem lisa. Normalmente, os nossos espelhos comuns são feitos de uma lâmina bem lisa de vidro, na qual é dado um banho de nitrato de prata, né, atrás, deixando bem refletor. Então, a ideia é que os raios batem no espelho, por exemplo, paralelos, esses raios azuis aí, não muda de cor, é só para a gente ilustrar melhor, né? Os raios batem no espelho e saem, né, depois de refletir. E se eles chegam paralelos, eles saem paralelos. Isso é típico de uma superfície bastante lisa. É o que acontece, por exemplo, naquela primeira imagem do laser, né? O laser quase não abre, né? Quase não dispersa após bater no espelho. Esse tipo de reflexão, ele permite a visualização de imagens, ou seja, você olha no espelho, você se vê refletido. A princípio, você não vê a superfície do próprio espelho, né? Você vê algo refletido nela. Aqui a gente tem um exemplo de uma reflexão especular.
seria, por exemplo, um lago quase completamente parado, né? E aí você tem as montanhas refletidas na superfície do lago, com uma simetria, né, aí impressionante. Esse é um exemplo de reflexão especular. A gente acaba, né, vendo uma imagem refletida e não exatamente a superfície do lago em si. Agora, é muito mais comum a reflexão difusa, por exemplo, essa parede, né, que você deve ter aí perto de você, tem uma reflexão difusa da luz. A luz bate, né, e como a superfície é irregular, ela reflete, né, em ângulos um pouco mais excêntricos, ou seja, a luz acaba se espalhando demais. Isso significa que ou você não vê uma imagem com muita nitidez, como por exemplo numa superfície de água agitada, ou simplesmente não dá para ver, né? Você vê a própria superfície, no caso da parede, né? Por exemplo, ou no caso da sua própria pele, a luz reflete ali de forma difusa, se espalhando. Aqui a gente tem um outro exemplo aí de uma reflexão difusa, é a cidade de San Diego, refletida no mar. Por conta aí da agitação da superfície, a gente observa esses fachos de luz, né, refletidos, mas a gente não vê a imagem certinha dos prédios. Isso é a clássica reflexão difusa. Vamos então detalhar agora como é produzida a imagem no espelho plano. Você está vendo aí um exemplo, né, de aplicação discreta, né, de espelhos planos. Isso aí é um hotel em Paris, né, que eu achei na internet. Será que é barato ficar aí? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse indivíduo se olhando na vidraça. E dá para perceber, né, com essa vidraça espelhada, a formação de uma imagem. Vamos mostrar as principais características dessa imagem. Para isso, vamos conceber um objeto aí, né, essa estrelinha, que vai emitir luz e a luz vai refletir no espelho. Repare, a partir do objeto desenhei vários raios, né, que vão refletir no espelho. Esses raios são incidentes. E agora a gente tem os raios refletidos, né, os raios que saem do espelho. Esses raios refletidos, eles chegam, por exemplo, no olho de uma pessoa, né, de um observador. Repare que esses raios eles estão se afastando depois de bater no espelho. Isso produz uma ilusão de ótica muito elaborada. Para o observador, não parece que esses raios vieram do espelho. Parece que os raios vieram lá de trás do espelho. Alguns alunos falam assim, de dentro do espelho, mas é mais comum a gente falar que os raios estão atrás, né, do espelho. Mas não tem raio nenhum lá atrás. Por isso que a gente, inclusive, né, faz esses prolongamentos aí para indicar de que parece que a luz veio de trás do espelho, apesar de não ter vindo. Por isso, a imagem que você vê num espelho é uma ilusão de ótica. Mas é uma ilusão de ótica muito elaborada, né? A gente consegue observar a imagem com bastante qualidade até. A gente chama então esse tipo de imagem formada em um espelho plano de uma imagem virtual. Ela não existe, ela não pode ser projetada numa parede. Não adianta você botar uma tela atrás do espelho que a imagem não se forma lá. É uma imagem que geometricamente a gente descobre a posição prolongando os raios que batem no espelho. Então são essas várias características de uma imagem virtual. Ela se forma atrás do espelho, ela não pode ser projetada e ela é o encontro de prolongamentos de raios de luz.
Uma outra característica da imagem no espelho plano é que ela é simétrica, como dá para observar aí nessa imagem, né? Você tem um espelho que estaria aí na vertical e a silhueta, né, do rosto de uma pessoa refletido no espelho. Há uma simetria entre a imagem e o objeto. Então, por exemplo, o nariz está mais perto do espelho, então o nariz da imagem também está mais perto do espelho. A testa está mais afastada, então a testa da imagem também está mais afastada. É essa a ideia da simetria. Essa simetria ela traz algumas consequências. Por exemplo, observe aí, tem o espelho, o objeto à frente dele e a imagem virtual formada atrás. A imagem está à mesma distância do espelho que o objeto. A simetria exige isso. Então, se o objeto está a 1 metro, a imagem está a 1 metro. Se o objeto está a 2 metros, a imagem também está a 2 metros. Do espelho, né, gente? Afinal de contas, se o objeto estiver a 2 metros do espelho e a imagem também a 2 metros, a imagem está a 4 metros do objeto. Faz sentido, né? Outra coisa também muito importante é que a altura do objeto e a altura da imagem são iguais, independentemente da distância que o objeto esteja do espelho. Mas como é que pode um negócio desses? A pessoa se olha no espelho, quanto mais ela se afasta, a imagem parece menor, né? Gente, parece menor porque ela fica mais distante, mas o tamanho da imagem é sempre o tamanho do objeto. Outra característica, a imagem é direita, ou seja, se o espelho estiver na vertical, o objeto aí também na vertical, né, apontando a estrelinha aí para cima, a imagem também vai estar com a estrelinha para cima. É possível, por exemplo, com um espelho côncavo, né, uma colher, a gente observar uma imagem invertida. A gente vai ver isso depois quando eu falar sobre os espelhos esféricos. E aqui a gente tem um nome esquisito, né? Que é a imagem enantiomorfa. O que isso quer dizer? A imagem é oposta, ela não é invertida, mas ela é oposta ao objeto. Isso significa que tudo que está, por exemplo, à direita, parece estar à esquerda na imagem. Então, se você levanta a sua mão direita no espelho, a imagem parece levantar uma mão esquerda, né? É isso que a gente chama uma imagem enantiomorfa. A imagem é oposta ou reversa ao objeto. Vamos pegar, por exemplo, uma palavra, é a palavra república. Eu escolhi essa palavra porque ela não tem nenhuma letra repetida. Aí, repare a imagem dela. Algumas letras, inclusive, a imagem da letra é idêntica ao próprio objeto. A letra A, a letra I, a letra U. Por quê? Porque essas letras elas são simétricas, né? A letra A, você pode imaginar um eixo passando no meio dela, a letra A acaba sendo reflexo de si mesma. As outras não, né? Você tem aí uma imagem enantiomorfa da letra C, L, B, até do acento, né? De república, o acento vira uma crase. A letra P, a letra E, a letra R, são todas imagens aí enantiomorfas. É interessante testar isso aí com o seu próprio nome, por exemplo, né? No caderno onde você está fazendo essas anotações. A gente pode, com 2 espelhos, conseguir uma imagem idêntica. Então, esses 2 espelhos estão formando aí 90 graus e, né, a gente tem a palavra Lúcio aí como objeto, né, um objeto no meio dos 2 espelhos. Se a gente pensar apenas no espelho que está na vertical, repare, né, forma uma imagem enantiomorfa, normal, né? A letra O, a letra I estão
são idênticas, mas porque elas são simétricas, né? Elas já têm um eixo de simetria próprio. Se agora a gente pensar no espelho na horizontal, também forma uma imagem enantiomorfa, né? Dá para perceber aí a simetria. Agora, essa terceira imagem, ela é mais interessante, porque ela é o reflexo do reflexo. É como se a imagem formada no espelho da vertical refletisse no espelho da horizontal, ou a imagem formada no espelho horizontal refletisse no espelho vertical. Daí o reflexo do reflexo. E se algo é o reflexo do reflexo, ele é idêntico ao objeto. Aí a pessoa olha, ué, mas não está idêntico. Está idêntico. Pega o celular e gira, tá? Gira para ver como essa imagem aí vai ser a palavra Lúcio perfeita, tá? Ela está idêntica ao objeto. Ou manter o celular parado e gira a sua cabeça, né? 180 graus aí, né? Para verificar. É uma imagem idêntica ao objeto, conseguida pelo reflexo do reflexo. Aqui a gente tem uma aplicação, né, na capa de um disco, por exemplo. É bastante provável que isso tenha sido produzido digitalmente. Hoje em dia a gente tem aplicativos aí que produzem essas imagens com grande facilidade. Mas é a mesma ideia, né? Você tem um objeto e aí as duas imagens enantiomorfas e a imagem idêntica ao objeto. Isso aí, gente. Assista agora a próxima aula, onde eu faço alguns exercícios sobre espelho plano. Grande abraço.